Meu nome é Guilherme, eu estou aqui com o Ícaro e Raquel. Eu sou engenheiro de software na Vetex e a gente vai falar um pouco sobre por que performance é o trabalho de todos, né, numa equipe e não só da equipe de engenharia. Isso, eu sou Ícaro Azevedo, trabalho no time da Fast Store aqui na Vetex. E eu sou a Raquel Tótora, sou Lead Solution Architect aqui na Vetex. Vamos lá. Tá, então se a gente vai falar sobre performance, né? Aqui somos nós de novo. Um pouco sobre o que a gente vai falar, né? Como eu mencionei, a gente vai primeiro definir o que é a performance. A gente vai falar um pouco da arquitetura da Vetex e sobre como ela se relaciona com a performance, né? Principalmente na parte de desenvolvimento do front-end. E depois a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade de cada equipe, né, na construção do software, sobre a performance. Mas primeiro vamos definir o que é performance, né? Quando a gente pensa em performance, a gente pensa, assim, nossa cabeça vai direto, né? Principalmente a gente que é de engenharia, a gente pensa direto em velocidade. Mas a performance na web, ela não pode ser pensada só como velocidade. A velocidade é um componente importante, mas a performance na web ela é definida como a performance, é a capacidade, é como quão fácil a gente deixa o nosso cliente, o nosso usuário, fazer o que ele quer fazer no nosso site, né? Aqui no caso da gente, no e-commerce, qual é a facilidade que ele vai ter para poder construir, para poder fazer essa compra no nosso site, né? Então a gente tem que pensar sempre nessa parte holística, né? E aí a Raquel vai falar um pouco sobre como é que a gente mede a performance na web. Bom, entendendo um pouquinho ali, né, do conceito geral, então como que mede a performance, né? Então, assim, a gente escuta muito hoje em dia em falar em Core Web Vitals, Google Lighthouse, a gente vai entrar um pouquinho aqui no detalhe e explicar para vocês esses conceitos, né? Então, o que são os Web Vitals? Os Web Vitals foram uma iniciativa ali do Google, junto com o W3C, como uma forma de métrica ali, né, para unificando como sinais ali de qualidade que são essenciais, né, para uma boa experiência de uso de um site, né? Vamos falar de uma loja. Então, existem alguns Web Vitals, mas existem 3 que são os Core Web Vitals, né? São os mais importantes ali para medir a performance. Então, a gente tem o primeiro, que está ali voltado a como é essa performance de carregamento da loja, né, que é o LCP, que é o Largest Contentful Paint. A gente tem um que é para medir a interatividade da loja, né, que é o INP. Esse é um novo, inclusive, começou a valer desde o mês passado, que é o Interaction to Next Paint. E tem um para medir a estabilidade visual do site, né, que é o Cumulative Layout Shift, que a gente chama de CLS, que é a métrica como se metrifica ali as mudanças de layout na interface. Tá? E o que é essa avaliação dos Core Web Vitals? Né? Isso são dados que são coletados ali em campo, né, nos browsers dos usuários mesmo, da experiência que eles estão tendo com o teu site, com a tua loja. Tá? E desde 2021, esses Web Vitals são utilizados como sinais para SEO. Né? Então, quanto melhor seu Core Web Vitals, melhor teu ranqueamento pode ser ali no Google, né? E para passar nos Core Web Vitals nessa aprovação, os 75%, né, de pessoas que acessam o site precisam ter as 3 métricas como good, tá? E não é fácil passar, então o Google mesmo não está passando nos Core Web Vitals, né? Então com a métrica nova está ali bem pertinho, mas não passa. Tá? E aí vamos explicar um pouquinho o que é cada uma delas. Tá? Então, o LCP é o tempo que demora para você renderizar o maior bloco de conteúdo, seja ele texto, imagem ou vídeo, na tela, né, na parte visível da tela do usuário. O tempo que demora para o conteúdo ser renderizado é o que é considerado o LCP. E para o Google, isso não pode demorar mais do que 2,5 segundos. Tá? O NP, que é uma métrica nova, que mede a qualidade ali das interações, está substituindo o FID, que era o First Input Delay, que media a primeira interação que o usuário tinha com a loja, e esse tempo era considerado o First Input Delay, né, a métrica. Agora, o Google mudou e ele acompanha ali todos os eventos que acontecem em uma interação, e o tempo que demora mais, a maior latência, é o que é considerado. Então, ele está ouvindo
a média ali de todas as interações que os usuários estão tendo no site. Então, assim, imagina que eu tenho um clique, né, num link, quando o mouse abaixa e solta, são 2 eventos, e o maior tempo, né, de resposta para uma resposta visual é esse tempo que é considerado. Tá? Então, acho que aqui tem um videozinho para a gente dar uma olhada em como é uma boa experiência versus uma experiência ruim de interação. A gente vai ver aqui no lado esquerdo, vão ver vários cliques e a tela não respondendo, enquanto do lado direito é isso. Do lado direito não acontecia. Vamos fingir que a gente viu aqui, tá? E o CLS, que mede ali como os elementos se movem ali na página, né? E é quando um conteúdo carrega e empurra um outro conteúdo para baixo, por exemplo, tá? Então, além... Assim, sobre o CLS, a gente tem um vídeo que aparentemente não quis tocar, mas assim, todo mundo já teve a experiência de estar navegando no site ou no aplicativo, e aí você vai clicar numa coisa e aquela coisa sai do lugar porque eu carregou uma imagem em cima, carregou um banner. O CLS ele quer medir essas mudanças não esperadas de posicionamento do conteúdo no site. E aí é um vídeo assim que vai ser bom que a gente não conseguiu tocar, porque ele dá muita raiva a gente assistindo o vídeo. Mas enfim, é isso. E aí Raquel falou que essas métricas do Core Web Vitals, elas são medidas no mundo real, né? Então é a gente usando o nosso celular, ou usando nossos computadores, os dispositivos ou top de linha, ou os dispositivos mais antigos, acessando o site e é calculado esse valor do Core Web Vitals. O Google também tem essa ferramenta chamada Lighthouse, que é um ferramental para avaliar e auxiliar na construção de sites que são performáticos, né? E aí a performance aqui, nesse caso específico do Lighthouse, a gente tem auditorias que a gente consegue avaliar o SEO, a acessibilidade, boas práticas, e o que importa para a gente aqui nessa palestra é a parte de performance, né? Então, como a gente não tem dados de usuários reais, quando a gente está desenvolvendo um e-commerce, a gente tem que usar o Lighthouse como proxy para chegar num Core Web Vital positivo, né? Mas não existe uma correlação, não existe uma garantia, na verdade, de que um Lighthouse alto vai gerar um Core Web Vitals alto, né? Ele é só um proxy. E aí o score do Lighthouse, ele é de 0 a 100, ele usa 2 Core Web Vitals que a Raquel falou, né? O LCP e o CLS, mas ele usa também outros critérios para avaliar a sua nota final. Então a gente tem o FCP ele é similar ao Largest Contentful Paint, mas ele mede o tempo que demora para aparecer o primeiro conteúdo na tela, né? O primeiro conteúdo para o cliente na tela. O Speed Index, ele, apesar desse nome, ele vai calcular o quão rápido a tela renderiza. Então, todo mundo já teve essa experiência de entrar num site, a tela fica toda branca e, de repente, aparece o conteúdo todo. Essa loja vai ter um Speed Index mais baixo do que uma loja que carrega progressivamente a página. Então, vai aparecendo um conteúdo, vai aparecendo outro. E o último critério é o TBT, que é o Total Blocking Time. É o tempo em que o JavaScript está executando, né? Assim, a definição específica é o quanto a mais de 50 milissegundos que o browser fica renderizando ou executando o seu código. Então, quando a gente coloca muito JavaScript, muita informação para o browser processar, esse TBT é penalizado, né? Ele demora mais. Perfeito. E aí a gente já aprendeu o que é performance e como a gente mede ela. E aí o que eu quero tocar aqui na apresentação é por que performance importa. A gente tem vários cases que eu vou mostrar aqui para vocês que aí mostram que performance é igual a resultado. O case do Walmart mostra que, por exemplo, com cada 1 segundo de redução no tempo de carregamento da página deles, a conversão teve ganhos de até 2%. No próximo case, por favor. Na Rakuten, no Japão, as melhorias do Core Web Vitals aumentaram em 33% a taxa de conversão e 53% a receita do cliente. No Carrefour Brasil, quando eles migraram a loja do mercado para a Fast Store em 2021, a conversão aumentou 28%. E por último, na Vodafone, na Itália, a melhoria de LCP em 31% resultou
no crescimento de 8% na venda. Então, são vários cases concretos que provam que a melhoria de performance do site não só implica numa melhor experiência de usuário, mas também no aumento de taxa de conversão, no aumento de receita dessas lojas. E aí, outra coisa que a performance também significa para um e-commerce é um melhor SEO. E aí a gente tem um case muito interessante da Crystallize, em que eles fizeram o mesmo site com uma nota de performance muito alta, mediana e baixa. E aí o que aconteceu nesses casos é que o site que tinha nota mediana e baixa não apareceu nas primeiras páginas do Google, nas primeiras 50 sequer. E o site que tinha alta performance apareceu em primeiro lugar como resultado do Google. Então, além de economizar, além de aumentar a conversão nesses casos, já que mais pessoas entraram no funil de conversão deles, eles economizaram com mídia paga, porque eles não precisam mais pagar tanta mais propaganda para aparecer lá nos resultados em primeiro do Google. Outro caso é da BBC, lá no Reino Unido, em que o bounce rate, que é a taxa de usuários que entram no seu site e não acessam outra página, aumentava em 10% a cada segundo a mais que a página levava para carregar. E aí o último case aqui é da Tokopedia, lá da Indonésia, que melhorou o LCP em 55% e teve um aumento de 23% na duração média da sessão. Então, performance não significa somente uma maior conversão, mas também significa redução de custos quando se trata de SEO. E aí, agora a gente vai falar um pouco da arquitetura VTEX e frentes de loja, e quem melhor para falar de arquitetura do que nossa arquiteta de soluções, Raquel? Então, vamos lá. Vou explicar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem um diagrama representativo de como está a estrutura da plataforma, né, da VTEX. Então, a gente tem ali a camada da CDN, né, que é onde o usuário vai entrar em contato, né, com os conteúdos. Logo abaixo, a camada do SaaS ali, que é onde os usuários administrativos, vamos chamar assim, da plataforma, interagem com ela, né, o admin, por exemplo, o CMS. Logo abaixo dela está a plataforma de desenvolvimento, e aí aqui a gente está falando da plataforma do I/O, que é onde os desenvolvedores atuam, né? Então, seja com o Faststore, seja com o Store Framework, né? Aqui que estão sendo feitos os desenvolvimentos, etc. E tal. Só que tudo isso só é possível por conta dessa camada que está ali abaixo, que são as Commerce APIs. Então, por que a VTEX é API First e usa os microserviços, que é possível que a gente tenha essa flexibilidade ali na hora de tentar e buscar performance, criando soluções de frente de loja, né? E aí, vou dar para Ícaro explicar um pouquinho como são e dar um histórico aqui dos nossos storefronts. Perfeito. Eu vou falar um pouco de como as soluções de frente de loja da VTEX se relacionam com performance. E aí eu quero começar a falar do portal, que foi nossa primeira solução de frente de loja, feita nos anos 2000. O portal ele oferece o desenvolvimento via UI do admin, o que na época proporcionou uma interface de desenvolvimento única para os clientes, uma unificação na forma como era feito. E a extensão de customizações é feita através de HTML, CSS e JavaScript, que são as linguagens básicas da web, né? Aqui é base de tudo. E aí a gente tem que pensar que, nessa época, nesse contexto, o portal ele precedeu o Angular, precedeu o React, precedeu o Next.js e quase me precede, que eu tinha 1 ano nessa época. Então, assim, o portal ele ainda é muito bom para lojas que exigem pequena customização, ele tem um tempo de implementação muito rápido e ainda conta com algumas vantagens. O Store Framework foi criado nos anos de 2010 e tem um desenvolvimento conectado. Então, a gente introduziu os conceitos de workspaces, os desenvolvedores conseguiam colaborar mais facilmente e ele usa tecnologias proprietárias, o que deu mais controle para a VTEX moldar essa experiência de usuário. O foco do Store Framework é ser composable. E o que significa ser composable? É você conseguir compor peças um pouco menores para compor toda a sua página. Então, você consegue fazer customizações bem específicas em partes do site sem precisar se preocupar em mudar todo o resto. Você tem essa customização muito mais facilitada. E, além disso, ele é um framework low-code. Então, pessoas que têm pouca experiência de programação conseguem, por exemplo, criar o site deles sem muito problema. Por último, a gente tem a Faststore, que foi criada em 2020 e conta com o foco em performance, né? Ela conta com desenvolvimento local, então o código e o ambiente de desenvolvimento
funciona na máquina do desenvolvedor, e a arquitetura que ela adotou é baseada em tecnologias bem comuns na comunidade. Então, a gente utiliza Next.js por baixo, e isso faz com que a curva de aprendizado da FastStore seja bem mais rápida do que de outras tecnologias, porque os desenvolvedores já estão familiarizados com esse tipo de tecnologia. E aí, falando um pouco mais da FastStore, né, é importante entender como a FastStore é composta. A FastStore já é composta de uma biblioteca de UI, a biblioteca para integração das APIs da VTEX e uma loja base de alta performance. Então, você já começa com a performance alta na VTEX. E aí, o que é que isso proporciona? Tá? Isso proporciona rapidez no desenvolvimento da loja, já que o desenvolvedor pode contar com todas essas ferramentas que já existem para desenvolver a loja. Isso também dá a chance de desenvolver uma loja bem rápida, o que melhora a experiência de compra dos clientes. E também, devido à integração dela com o VTEX Headless CMS, isso oferece também uma melhor experiência na hora de você gerenciar o conteúdo e gerenciar a loja depois que ela já está live. Ícaro. E aí a gente teve... Ícaro, a gente costuma dizer na FastStore que a FastStore ela é rápida 3 vezes, né? Ela é rápida para desenvolver, o produto final é uma loja rápida, e ela é rápida também para quem está gerindo conteúdo, né? Usando o Headless CMS, que foi isso assim que explicou. É importante a gente frisar isso, né? Porque como o foco é em performance, a gente tem que estar sempre, tudo que a gente faz na FastStore, a gente faz pensando em performance primeiro. Exatamente, e não só performance para o desenvolvedor, como o Guilherme falou, performance para todos, né? E é isso que a gente quer falar aqui nessa apresentação. E aí algo que a gente aprendeu com a FastStore é que, inicialmente, a gente pensava na FastStore como uma bala de prata. Se você usar a FastStore, sua loja vai ser rápida. E logo a gente aprendeu que não é bem assim. Se você fizer um mau uso da plataforma, instalar componentes pesados, ou então colocar imagens e vídeos pesados, sua performance vai sofrer, ainda que você utilize uma infraestrutura veloz. E aí a gente aprendeu muito mais a encarar a FastStore como uma tecnologia que não garante performance, mas ela garante que você vai ter a visibilidade de como sua performance é afetada a cada mudança. Então o ciclo de feedback é bem menor na FastStore, porque a cada commit, a cada alteração, o desenvolvedor consegue ter o acesso à informação de quanto sua nota diminuiu, ou então como as suas mudanças impactaram a usabilidade do site. E aí, nesse VTEX Day, né, dado esse contexto que o Ícaro trouxe, né, de trazer visibilidade de performance, a gente fazia isso colocando essa informação de performance no GitHub, que é onde o time de engenharia tá atuando, é onde eles passam o dia deles, né? Só que a gente percebeu realmente que não adianta dar essa informação de performance para a equipe de engenharia se não existe essa preocupação com performance também nas outras equipes que estão relacionadas ao e-commerce, né? Então, a gente está lançando nesse VTEX Day a interface do WebOps. Então, é uma interface que está dentro do admin da VTEX, e toda mudança que acontece no site, que passa pela nossa infraestrutura, vai estar lá medida o impacto dessa mudança e vai estar visível assim, como é que foi o histórico dessa mudança durante toda a evolução do e-commerce, né? Então a gente está lá no booth do VTEX Day, eu acho que o Ícaro vai estar lá mais tarde, eu vou estar lá amanhã de manhã. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o WebOps, podem ir lá falar com a gente. E aí, assim, agora que a gente tirou essa informação de performance do mundo da equipe de engenharia e trouxe ela para cima, né? Como é que a gente pode agora garantir que todo mundo vai estar preocupado com performance, né? Quais são os passos que cada uma das equipes que estão envolvidas no e-commerce precisam tomar para garantir a performance? E aí, primeiro, eu vou falar com as pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento, né? Assim, quando a gente está criando componente na FastStore, quando a gente está criando o código que vai rodar a loja, a gente tem que estar sempre com a performance em mente, né? E aí eu acredito que isso se traduz de 3 formas. O primeiro, os componentes que a gente cria para integrar, para expor lá no Headless CMS, eles têm que permitir com que a pessoa que esteja gerindo o e-commerce pelo Headless CMS possa tomar decisões bem informadas, né? Então, se eu vou criar um Product Shelf e lá eu dou a opção da pessoa dizer esse Product Shelf está above the fold ou below the fold, porque aí o carregamento pode ser diferente nesses 2 ambientes. Então, a gente tem que fazer os componentes pensando na performance, né? Também é importante, na hora de construir esses componentes, de construir o e-commerce em si,
pensar nas boas práticas que a gente tem, né? O web.dev do Google, ele tem uma biblioteca muito extensa de melhorias de performance que a gente pode fazer, de alternativas que a gente pode tomar com algumas coisas para facilitar a performance do e-commerce no final, né? Então, assim, tem muito recurso lá, a gente pode se usar isso. Isso, e ainda nos componentes, eu acho importante, por exemplo, frisar o quanto a nossa biblioteca de UI é importante para cumprir esse papel, né? A gente vê, por exemplo, muita solução de carrossel aí no mercado que, sei lá, pesa muitos kbytes e só de você instalar essa solução de carrossel, você já perde muitos pontos do Lighthouse na sua plataforma. Então, a gente trazer esses componentes nativos que são pensados para performance te dá segurança como desenvolvedor para utilizá-los. E aí você não precisa... Claro, você precisa se preocupar ainda assim como você vai fazer o uso, mas você sabe que da parte da concepção daquele componente, ele foi pensado para proporcionar uma performance melhor. Desculpa, Raquel. Assim como eu falei, no final das contas, todas as soluções elas passam por uma mudança de cultura, né? E uma mudança de processo. E aí esse ponto do meio que eu acabei pulando, a gente precisa, a gente já fazia isso, né, nas lojas Fast Store, cada mudança, cada pull request, ele vinha com a informação de esse pull request subiu ou desceu o Lighthouse. E a gente precisa levar essa informação em consideração. Então pode ser que o código do pull request esteja perfeito, mas a gente precisa garantir que o Lighthouse se manteve ou melhorou. A gente não pode deixar piorar. Porque na experiência da gente, né, a gente descobriu, assim, empiricamente, até no desenvolvimento da gente mesmo, que uma vez que a performance cai, subir ela de novo é muito mais difícil do que só manter o site performando bem, né? Então é muito importante que a gente esteja sempre atento à performance, né, no viés de engenharia. E aí, pelos responsáveis pelo marketing, a gente sabe que, assim, o e-commerce é uma oportunidade para a gente conhecer os nossos clientes melhor, né? Então, entender o que eles estão fazendo, o que é que eles fazem pelo nosso site. E a gente faz isso hoje na web, a gente faz isso com bibliotecas de terceiros, né? Com pixels. Só que essas coisas também têm um custo que deve ser pesado quando a gente está construindo. Vale a pena, dado que a gente viu aqui que, beleza, eu coloquei um pixel, isso afetou minha performance, piorou a minha performance, isso está afetando a minha taxa de conversão, inevitavelmente vai afetar a taxa de conversão. Então a gente tem que pesar bem se essa informação que eu estou ganhando com esse pixel, essa integração que eu estou ganhando com esse pixel, vai valer esse custo? Vai ter momento que vai ter momento que vai fazer sentido. A mesma coisa com esse próximo ponto, que é de uso de imagens e de vídeos. A gente sabe que imagens muito grandes, né, quando a gente está num ambiente como aqui no VTEX Day, que tem muito celular um próximo do outro, a 3G começa a ficar um pouco afetada. Então, se eu colocar uma imagem muito grande, o carregamento vai ser demorado. Mas existem contextos em que a sua marca ela passa um valor de qualidade, de qualidade mesmo, que você vai dizer, não, eu quero botar uma imagem grande. Isso é uma decisão de negócio que só quem pode tomar é quem está gerindo a marca, né? Quem é responsável pelo marketing. Então, a gente só quer que essa decisão seja uma decisão informada e não que a gente comece a diminuir a performance sem estar sabendo, porque, como eu falei antes, uma vez que a performance está lá embaixo, trazê-la para cima é bem mais difícil. E, por fim, assim, o uso de GIF, não use GIF nunca na internet. Por favor, obrigado. Só complementando aqui um pouquinho, né? Quando a gente está falando de pixel, de parceiro ali, um dos grandes vilões aí é o famigerado Google Tag Manager, né? O GTM. Aqui, o GTM é quase que uma terra de ninguém, porque é uma forma do marketing implementar parceiro, é uma forma e o desenvolvedor faz isso a pedido do marketing usando o GTM. Então fica ali, a responsabilidade desse container é do marketing, é da parte de analytics. E ele burla o nosso sistema de feedback de performance, né? Exato. Então você consegue fazer as alterações no GTM e ele fica live no site sem mesmo passar pelo controle de performance e o ciclo de feedback. Exato. É uma forma fácil de você editar, né? Ajuda ali, né? Não precisa fazer build, não precisa subir nada. Mas o custo do budget de performance que um GTM
não otimizado pode ter é muito grande. E o que seria um GTM não otimizado? Parceiros são necessários, marketing é necessário, não tem como você ficar sem visibilidade, dado de analytics, etc. Mas muitas vezes a gente vê isso na vida real, um GTM que tem um monte de script, de parceiro que você não tem nem mais contrato às vezes. Então, aquilo ali está só pesando o teu site, está só prejudicando a tua performance. Isso impacta diretamente lá naquela métrica lá do Total Blocking Time, porque o que ele está fazendo é inserindo o código JavaScript que bloqueia a thread principal ali de carregamento, né? Isso. Pode falar. Aí, do lado da performance, né, do lado da FastStore, a gente tenta mitigar algum desses riscos. Então, por exemplo, a gente trouxe o PariTown para lidar um pouco com o GTM e mover o trabalho que ele consome para fora dessa thread principal em que funciona a renderização do site. Então, ele funciona como se fosse num subprocessamento e aí ele não ocupa, não entra nessa fila de renderização, o que torna a página ainda mais rápida. No uso de imagens e vídeos, a gente também otimiza todas as imagens e vídeos, tanto na CDN quanto no serviço da FastStore. Então, você ainda consegue ter o controle sobre isso, mas a gente te dá muitas ferramentas e te dá a maneira certa de fazer para chegar no resultado desejado. A gente sempre fala, né? Otimize a imagem antes de subir na plataforma, mas quando você não otimiza, a gente ainda otimiza ela um pouco. Então, isso para o celular, às vezes a gente pega casos assim, de imagens que são do tamanho do desktop sendo renderizadas no mobile, né? Então, a banda, né? Hoje em dia a gente tem banda de rede muito alta, né? 100 GB, 5G, enfim. Mas tem limite, né? Então, a gente meio que volta para o início da web, onde a gente tem que se preocupar, sim, com o tipo de asset que você vai colocar na tua loja, né? Então, tem formatos mais modernos, formatos que são mais otimizados mesmo para a web, que a preferência deve ser dada a eles. E sobre os GIFs, Guila falou muito rápido, mas eu vou falar um pouco mais, porque eu sou traumatizada com os de GIF. O GIF, ele era uma saída, né, para um momento em que você não conseguia usar um vídeo, uma animação de CSS, né? É muito utilizado querendo chamar atenção para alguma coisa, mas assim, uma mesma imagem, né, estática e um GIF tem diferença de às vezes 5, 6, 7 vezes o tamanho. Então, sempre tentem optar ali por soluções como vídeo, né, um MP4zinho, ou até mesmo uma animação de CSS para obter o mesmo resultado. Tá? E aí vou falar aqui um pouquinho dos responsáveis de design, né, e da UX do site. Quando alguém está desenhando uma experiência ali, existe uma arquitetura de informação que está sendo planejada para aquelas páginas, para todas as páginas. Quem está planejando isso tem que considerar essa hierarquia de informação e como ela vai ser apresentada para o usuário, como que isso vai ser carregado, para garantir que para cima da dobra estão as informações que são de extrema relevância para o usuário, para garantir que esse conteúdo carregue mais rápido, né, dando uma sensação ali de rapidez, né? Às vezes pode ser até um placeholder que aparece e já dá uma percepção de performance diferente aqui, tá? Esses conteúdos para cima da dobra, eu vou juntar ali com o último, né? A gente está falando também, quando estou desenhando um componente, por exemplo, é muito comum, às vezes, no e-commerce, eu querer colocar uma vitrine de produtos e falar, eu quero renderizar 5 produtos por linha, 3 no mobile, enfim, e eu vou chamar 30 produtos de uma vez. Isso precisa ser levado em consideração, porque tudo que é uma chamada dinâmica, tudo que é um conteúdo dinâmico que você está puxando, faz com que essa performance seja degradada, né? Então, principalmente para os conteúdos que estão acima da dobra, a gente fala para dar preferência para o conteúdo que é estático mesmo, né? Então, conteúdos que têm relevância, mas que são estáticos. Um outro ponto aqui que a gente vê muito, e que é algo que preocupa, ou que deve ser levado em consideração, a aplicação dos guias das marcas, né? Então,
uma marca, quando tem um brand guide ali, normalmente ele é pensado, muito bem pensado, para o universo offline, para fazer uma impressão, enfim. E nisso, você termina tendo vários tipos de fonte, com vários corpos de fontes diferentes, que muitas vezes não são fontes que são otimizadas para ser carregada na web, né? E aí, isso gera alguns problemas. Primeiro que os arquivos de fonte podem ser muito pesados. Então, a gente vê fontes sendo carregadas com caracteres em chinês para um site em português, por exemplo. Então, isso é algo que prejudica ali a performance. Um arquivo de fonte pode ter 10 MB, por exemplo. Além do impacto, né, no tempo de carregamento, a gente tem um impacto grande no CLS. Porque enquanto aquela fonte que você está chamando não carrega, o espaço previsto, o browser não sabe qual é o espaço que está previsto para ela. Então, ele não gera um espaço. Quando a fonte carrega, ele preenche o conteúdo, e isso faz com que todo o conteúdo abaixo daquilo seja jogado para baixo, aumentando ali o CLS. Tá? Isso. E aí, novamente, isso requer não só que o time de design trabalhe sozinho para corrigir esse problema, ou de UX, mas também que trabalhe em conjunto com as outras pessoas que a gente está falando aqui, como o desenvolvedor, por exemplo. É muito importante que tanto o desenvolvedor quanto o designer busquem algum meio termo ali para as estratégias que eles estão propondo, para que eles consigam atingir essa melhor experiência de usuário e de performance no site. Com o caso de fonte, por exemplo, normalmente sempre tem uma fonte web que é muito parecida com a fonte que você usa, né? Então, às vezes, fica só uma questão de estilo ali, né? Que você precisa convencer ali os times a uma negociação, né? O caminho do meio aqui, né? E aqui, falando, o Ícaro deu um pouco de exemplo ali sobre o carrossel. Quando a gente fala de conteúdo interativo aqui, é todo conteúdo que gera algum tipo de movimento sem a ação do usuário, né? Então, o carrossel autorrotativo, ele é o perfeito exemplo disso. Às vezes a gente vê vitrines que autorrotacionam, né? E aí, a gente falou muito sobre performance, servidor, tempo de carregamento, mas existe uma parte que é muito importante também, que é a banda de processamento dos devices. Então, quando você está carregando um site que tem código mais pesado e uma animação, às vezes, mesmo que simples, um JavaScript mesmo que simples, num device ruim, ele demora muito tempo para processar por conta da capacidade de processamento. Então, a nossa recomendação é que conteúdos animados sejam evitados, principalmente no mobile, que são dispositivos ali que, se o celular não é high-end, os low-ends é muito difícil, né? E, na maioria das vezes, quem está acessando o nosso site, né, não é composto de celulares 100% high-end, né? Então, você tem uma base muito grande ali de usuários com esse tipo de device. E os Core Web Vitals são medidos nesses devices. Então, não adianta você otimizar e pensar que a tua experiência... às vezes, o Lighthouse dá o falso positivo por conta disso, porque você está, às vezes, rodando o Lighthouse local na tua máquina, num MacBook Pro desenvolvendo, e não é no MacBook Pro que o usuário está... A maioria dos usuários está consumindo o teu produto, né? Então, a banda de processamento é algo que precisa ser levado muito em consideração. Então, a gente recomenda muito o não uso de conteúdos interativos sem que o usuário haja. O carrossel pode rotacionar, ele só não deveria autorrotacionar. Acho que esse é o ponto. Isso, e existem atalhos que os desenvolvedores podem tomar para pegar essas animações e implementarem elas, que não necessariamente batem com essa performance. Eu acho que, sendo um pouco mais técnico aqui, muitos desenvolvedores já viram inúmeras bibliotecas JavaScript de animação, e usam elas como alternativa para animações CSS, por exemplo, que é bem mais performático e são bem mais suportadas pelos browsers de diferentes plataformas. É um atalho de tempo de desenvolvimento, muitas vezes, mas que tem um custo a longo prazo, tem um custo no desenvolvimento. E aí que entra o valor da plataforma de avisar você quando essa performance está degradando.
Bom, Aqui eu... e aí, passando a palavra para a Guila ali de Boa. novo. É que eu acho que é o ponto final assim desse arco que a gente desenhou, é que a performance tem que ser conversada não só com o time de engenharia, pode partir do time de engenharia, mas não deve se restringir ao time de engenharia. Ela tem que passar também pelos outros times que estão pedindo feature, estão gerindo o site. O ideal é que esses times construam o que é um budget de performance, né? Dizer, pô, até quando o nosso Lighthouse pode descer, até quanto ele não pode. A partir daqui ele não pode mais, né? E começar a tomar decisões baseadas no que vai afetar o score da loja, que vai afetar a performance da loja, né? E eu acho que isso só vem quando a gente consegue ter essa cultura de performance entre todos os times, né, que estão mexendo lá no e-commerce, né? Eu espero que a gente tenha conseguido convencer vocês que performance é importante. Não, performance é muito importante aqui. E assim, os Web Vitals, por exemplo, é algo que bota todo mundo no mesmo patamar, né? Então, se você olha para esse número, se você está aprovando, não está aprovando, todo mundo pode ver valor naquilo, né? Então, na dúvida, na hora de priorizar alguma coisa, olhar para o efeito que isso está causando é importante. E testar, às vezes, é muito importante também, né? Para você conseguir mensurar esse custo de performance. Quanto vai doer no teu bolso, quanto vai impactar realmente na tua venda uma perda de performance. E não é uma responsabilidade de um time dentro da empresa, né? Você pode ter um site mais performático do mundo do ponto de vista de código, o código está liso, e a pessoa subir uma imagem com 10 mega no banner principal e essa performance ir para o espaço, né? Então, todo mundo é responsável e a gente precisa que essa cultura, né, seja expandida ali entre times, não só para os times técnicos, para que a gente consiga ter uma web com uma experiência melhor, mais performática, entregando mais valor para os usuários que estão acessando o site de vocês. Acho que do nosso lado por hoje é isso. Muito obrigada aí para todo mundo. Quem quiser adicionar a gente no LinkedIn, está aí o QR Code, fiquem à vontade. Encontrem a gente lá no booth da Vetex. Obrigada, gente. Bom almoço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.